E no vídeo de hoje eu quero falar o que 13 anos de jiu-jitsu mudou na minha vida. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou explicar como o jiu-jitsu entrou na minha vida, então qual que é a minha relação com o jiu-jitsu. A segunda parte é o que definitivamente mudou na minha vida. E a terceira parte eu faço um resumo geral ali e um fechamento pro vídeo. Bom, qual a minha relação com o jiu-jitsu, né? Eu comecei jiu-jitsu há 13 anos atrás, em 2012. Eu tinha 12 anos, por volta de 12 anos nessa época. E como que eu comecei? O pessoal da minha sala fazia jiu-jitsu, então eu tinha alguns amigos que faziam jiu-jitsu. E eles sempre falavam, estavam sempre falando, né? E eu falei, deixa eu conhecer isso. E aí, isso foi na minha cidade natal, onde eu nasci, que tem mais ou menos 60 mil habitantes. Então é uma cidade muito pequena. E lá que eu comecei o jiu-jitsu definitivamente, né? Eu fui o primeiro dia e me apaixonei pelo esporte desde o começo. Logo nos primeiros 3 meses eu já fui para um campeonato, porque eu gostava, né? O meu professor também incentivava, sempre incentivou a gente a participar de campeonato. E o primeiro campeonato que eu fui, o primeiro campeonato que eu fui, eu ganhei. Então eu ganhei fácil assim a luta e sempre comecei a competir. Para quem não sabe, né? Quando você tem até 16 anos, você pega as faixas infantis do jiu-jitsu e eu peguei todas elas. Quando eu completei os 16 anos ali, 16, 17 anos, eu peguei a faixa azul. Mas nisso eu já competia em todas as faixas e sempre ganhava, né? Eu era muito. Assim, eu era bom na minha academia e era bom na região também. Então isso me fez olhar para o jiu-jitsu de uma forma onde eu falei, pô, eu sou bom nisso aqui, eu acho que dá pra eu me tornar profissional, assim, seguir a carreira e ganhar alguns campeonatos. Foi quando, naquela fase ali dos 17 para os 18 anos, né? A gente tem aquela época geralmente, da faculdade, quando você sai do colegial. E aí eu passei numa faculdade em São Paulo, né? E resolvi fazer a faculdade em São Paulo. Por quê? Porque eu queria treinar na melhor academia de jiu-jitsu. Então eu costumo dizer que a primeira coisa, assim, que eu notei que mudou na minha vida é que o jiu-jitsu me levou para um outro rumo, né? Muito provavelmente, se não fosse o jiu-jitsu, eu não moraria em São Paulo e eu não seria quem eu sou hoje. Então a primeira coisa, quando eu olho para trás, aí tá o primeiro ponto que mudou, né? E não só isso, assim, quando os meus amigos que me levaram pro jiu-jitsu também não duraram muito tempo não duraram muito tempo fazendo o esporte, né? E eu continuei. Então, a primeira coisa que eu falo ali, já mudando para a parte da lição, é que a constância é o que importa mais, né? Não importa se a pessoa ela te bate hoje e ela vai parar amanhã. Porque eu vou continuar. Se você continuar, muito provavelmente essa pessoa ela vai ser pior que você uma hora. Porque ela parou de fazer e você continua fazendo jiu-jitsu, né? Então você vai conseguir bater nela. E aí você pode levar isso pra tudo na sua vida, assim. Não importa se a pessoa é melhor que você hoje em alguma coisa. Muito provavelmente, se você treinar e continuar, o que vai mandar é a constância. Mas aí, só voltando um pouco pra história, eu mudei pra São Paulo, porque em São Paulo tem a melhor academia de jiu-jitsu do Brasil, né? E comecei a fazer faculdade e treinar nessa academia de jiu-jitsu. Essa academia, ela ficava um pouco longe de onde eu morava, que eu morava perto da faculdade. Levava 2 horas pra chegar no treino, mais 2 horas de treino e depois mais 2 horas pra voltar. Então eu gastava em torno do meu dia 6 horas aí, 4 horas pegando transporte público e 2 horas pra treinar. É, e assim, essa academia que eu treinava foi uma escola pra mim. Porque quando eu cheguei lá nessa academia, eu comecei a treinar no treino de competição. Então você pode imaginar que assim, na época que eu treinava lá, os professores ali que me davam aula, é como se fosse o. Se você não conhece o jiu-jitsu, é como se você estivesse tendo aula com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, e eles estivessem dando uma aula pra você de futebol, assim. Era isso que a gente tinha. Só pra você ter uma ideia, os faixas pretas, muitos dos faixas roxas que treinavam comigo, hoje são campeões mundiais e são famosos, assim. Foi ali que eu senti que foi um dos principais pontos de virada, assim, aonde eu decidi que eu não queria fazer mais jiu-jitsu, né? Isso depois de 2 anos treinando nessa academia. Por quê? Porque eu observei na prática o que essas pessoas que queriam, que
são futuros, que são campeões atuais mundiais, como elas pensavam e quais os níveis que elas tinham, né? Eu era muito bom na minha cidade, onde eu nasci. Só que quando eu cheguei lá, eu vi realmente o nível dessas pessoas. E não que eu não chegaria no nível dessas pessoas. Muito provavelmente, se eu continuasse treinando, eu seria muito bom de jiu-jitsu. Eu sou bom de jiu-jitsu, né? Mas não a nível competitivo. Mas se eu continuasse treinando, provavelmente eu ganharia alguns campeonatos. Só que não seria o suficiente para eu ganhar um campeonato mundial, que era o meu sonho. Então, quando eu olhei, eu falei, pô, não vai ser suficiente. Eu posso treinar aqui o quanto for, que eu não vou chegar. E isso foi muito importante, né? Porque foi uma escola na minha vida, foi onde eu entendi que, pô, eu precisava desistir desse sonho. Porque você tem, no jiu-jitsu você tem que saber desistir também, né? Não só no seu sonho, mas quando a pessoa tá quase pegando o seu braço ou quando a pessoa tá quase te estrangulando. Então, uma das coisas importantes, já falando, né? Já virando aqui, um dos aprendizados que a gente aprende é que você vai ter que desistir, você muito provavelmente vai ter que saber a hora de desistir. Porque tudo tem o seu ciclo, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Então ali eu enxerguei e falei, pô, o jiu-jitsu não é pra mim profissionalmente, mas continuo treinando como hobbyista, né? Como uma pessoa que faz o jiu-jitsu por hobby. E agora a gente já entrando nos pontos de aprendizados. O primeiro aprendizado como eu disse antes, né? É a constância. Por quê? Porque é a constância que vai mandar em tudo. Então, quanto mais você treina, muito provavelmente você vai ficar melhor. É claro que se você treinar inteligente com constância, você vai ficar melhor do que quem treina com constância e treina de forma não inteligente. Mas a pessoa que treina de forma não inteligente, ela também vai ficar dura, entendeu? Ela só não vai ficar excelente como se ela estivesse treinando de forma inteligente. Mas a constância aqui que eu quero trazer é que tudo na sua vida você precisa ter constância. E no jiu-jitsu isso fica muito claro assim. Por quê? Porque só com constância que você vai conseguir ficar bom, não é da noite pro dia. E tudo na sua vida é isso, né? Você não consegue os resultados da noite pro dia, não. Você tem que batalhar, você vai ter que ralar, você vai ter que treinar, você vai ter que treinar mais ainda para depois você, por um acaso, provavelmente ficar duro. E para você ficar bom, excelente, o melhor é um abismo, né? Mas é aí que você consegue ver o poder da constância. O segundo ponto, o segundo pilar assim dos ensinamentos do jiu-jitsu é o ambiente. Por quê? Porque quando eu quis ser profissional, eu mudei para uma academia onde eu fazia o treino de profissional. E ali o ambiente me proporcionou melhorar o meu jiu-jitsu. Então eu melhorei muito o meu nível de jiu-jitsu quando eu saí do interior e fui para São Paulo por conta do ambiente com quem eu treinava. E aí fica mais ou menos aquela história, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive. É claro que eu convivia com mais de 5 pessoas e pessoas excelentes assim no jiu-jitsu. Pelo menos essa média me fazia elevar no nível do esporte, né? No nível do que eu tava querendo, que era melhorar o meu jogo ali, melhorar e ser um atleta de jiu-jitsu. Então eu tava entre os melhores, eu fiquei bom, não tem como. Então sempre que você... E aí isso é uma coisa pra vida, né? Sempre que você quer ficar bom em algo, muito provavelmente se você conviver com alguém que é bom nesse algo, você vai ficar melhor do que você é hoje. E provavelmente você vai ficar melhor do que só se você tivesse fazendo por conta própria. Então, assim, se você quer ficar bom em algo, procure alguém que é bom nisso e se aproxime dessa pessoa e aprenda com essa pessoa que provavelmente você vai chegar num nível bacana, né? A terceira coisa, o terceiro benefício assim que o jiu-jitsu me trouxe, é claro que o que eu tô colocando aqui são alguns pontos que o jiu-jitsu me trouxe, né? Tem várias mudanças que aconteceram comigo com o jiu-jitsu que eu não consigo nem citar aqui porque nem eu mesmo sei que isso mudou na minha vida. Mas a terceira coisa é a parte de confiança. Então eu sou uma pessoa muito mais confiante hoje do que eu era antes, assim. Eu sou uma pessoa muito mais segura. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas às vezes sentem medo, né? Ou sentem alguma coisa assim, fazer prova de vestibular, fazer entrevista de emprego, tirar a CNH, todas essas coisas que eu acabei de citar,
eu tiro de letra, assim. E aí eu sinto que isso foi porque o jiu-jitsu me trouxe, né? Eu preciso, no, quando a gente tá ali no campeonato, quando a gente tá treinando na academia, a gente precisa de calma, a gente precisa ter uma confiança pra entender, não, eu tô nessa situação aqui, essa situação vai passar, e eu só preciso agir da melhor maneira. Então, muito provavelmente você que é do jiu-jitsu também, você vai entender isso que eu tô falando, que o jiu-jitsu te dá essa confiança a mais, né? A quarta coisa é a parte de autocontrole, assim. Então, quando uma pessoa às vezes vem mexer com você, ou quando você está dirigindo um carro, uma pessoa te fecha, você tem muito mais autocontrole. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu disse, né? A gente precisa sempre pensar antes de agir. Porque se a gente não pensa quando a gente está lutando, a gente acaba sendo finalizado, a gente acaba o nosso braço sendo esticado, a gente acaba caindo numa finalização. Então a gente sempre tem que pensar no que a gente está fazendo para depois entender. Tá, o que eu faço agora? Será que isso é uma boa escolha? E isso reflete na sua vida. As pessoas, assim, 80% das pessoas que eu conheço que fazem jiu-jitsu são pessoas calmas, né? São pessoas tranquilas assim e que provavelmente trazem isso pra vida. Não de, às vezes não é nem de uma forma. Por exemplo, eu não sou calmo porque eu quero, né? Às vezes tá intrínseco em mim, assim. Eu acabo agindo calmo porque eu sempre. Porque eu sempre tô calmo nessa situação, né? Então, às vezes, quando a pessoa mexe com você ou mexe com alguém que você tá próximo, você sempre procura agir da melhor forma possível, né? Sempre evitando o conflito. O outro pilar é a parte de contato, né? Eu costumo dizer que, assim, hoje eu tenho uma empresa e o primeiro contrato que eu fechei foi por causa do jiu-jitsu. Então, e aí, não só nesse sentido, né? Mas você acaba fazendo contatos com outras pessoas, mas não no sentido profissional, mas no sentido pessoal. E isso acaba indo pro outro pilar também que eu ia falar, a parte de comunicação, pelo menos no meu caso. Por quê? Eu sou uma pessoa que me comunico. Só que no tatame, a gente tem vários níveis diferentes de pessoas, várias pessoas diferentes, e você precisa se comunicar com essas pessoas. Então, o jiu-jitsu ele te traz isso, de você saber o que falar para cada pessoa, né? E aí, no meu caso, pelo menos eu que gosto de falar e pratico isso, o tatame me forçou a melhorar a minha comunicação. Então, hoje eu falo com muito mais pessoas de classes sociais diferentes, porque eu fazia um treino de competição, que muitos dos caras ali era atleta e ralava, mas também fazia, sempre fiz o treino comercial também, onde tinha empresários, pessoas de outras regiões, pessoas de outros estados. Então, me relaciono muito bem. Porque eu praticava isso. É claro que vai ter gente que não vai nem querer falar com a galera do tatame, mas você acaba sendo forçado pelo menos de desenvolver um pouco da sua comunicação, perder essa vergonha, né? E assim eu encerro assim o que eu aprendi nesses 13 anos de jiu-jitsu. É claro que é muito pouco para eu chegar aqui e trazer um ano, 13 anos do que esse esporte mudou, né? E tá mudando na vida de tanta gente. Eu fico feliz, fico contente que ele tá entrando no hype, né? Que ele tá ficando famoso assim e muita gente tá fazendo e espero que cada vez mais esse esporte cresça, que mudou minha vida e mudou a vida de tantas pessoas. E se você gostou do canal, se você pratica o jiu-jitsu ou pensa em fazer jiu-jitsu, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, curte o vídeo, envia para alguém também que você acha que vai aproveitar esse conteúdo aqui. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.